Ouça o programa Mensagem de Fé. Mensagem de Fé, com o pastor Claudemir Ribeiro. Uma palavra que vai mudar a sua vida, alegrar o seu coração e despertar em você uma nova vida. Uma nova história Deus tem pra mim. De segunda a sexta, às 11 horas, aqui na Rádio Adorai FM 106.9. Mensagem. Bom, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Estamos de volta aqui para o nosso programa Mensagem de Fé e nós vamos entrando aqui no ar, trazendo ao seu coração uma palavra de vida, uma palavra que é a verdade atual do Senhor para as nossas vidas. E eu quero convidar você, meu amigo, minha amiga, minha ovelha, que sempre tem me ouvido, aqui pelo canal do YouTube, também pelo Facebook, pelas ondas da Rádio Adorai FM 106.9 MHz aqui de Cuiabá e Várzea Grande, também pela Rádio Web Adorai. Eu louvo ao Senhor pela sua vida e pela vida de cada um dos amados que tem sido participante junto conosco do grande mover de Deus para as nossas vidas. Eu quero iniciar esse tempo que eu vou passar com você em oração, e eu sei que o Senhor, Ele falará com cada um de nós, Ele falará com as nossas vidas durante essa 1 hora que nós passarmos aqui. E eu sei que grandes coisas acontecerão conosco, e nós vamos continuar alegres na presença do Senhor. Queria convidar você para você fechar seus olhos e orar ao Senhor, querido, maravilhoso, eterno Papai, meu Pai, meu Paizinho querido. Tu és a razão da minha vida, Tu és a razão da minha existência, Tu és tudo para mim. Eu só tenho a glorificar e exaltar o Seu nome na beleza da Tua santidade. Não existe ninguém maior do que Tu, Senhor. Nos céus, na terra, debaixo da terra, no espaço sideral, em lugar algum há alguém semelhante ao Senhor. Meu coração se inclina diante do Senhor, o Deus da minha salvação, e eu me alegro em Ti. Eu me alegro em poder estar diante da Tua face, juntamente com cada um dos meus amigos e irmãos em Cristo. Esta ovelha que o Senhor tem trazido para o aprisco do Senhor para eu cuidar. Eu tenho alegria, Senhor, de trazer ao coração de cada uma dessas ovelhas a palavra do Senhor, o mover atual do Senhor para as nossas vidas. Por isso, Senhor, eu peço ao Senhor que o Senhor continue conosco, presente em cada uma dessa programação que nós fazemos aqui por este canal de comunicação. Eu te louvo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai nos ajudar a continuar até o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Pai, eu peço que o Senhor venha trabalhar neste momento, nesse tempo, esse tempo que eu vou passar junto com cada um desses meus irmãos. Oh Pai, que a minha voz, ela seja, meu Deus, um canal do Senhor para transmitir as verdades atuais do Senhor, o mover do Senhor sobre cada coração, sobre cada vida. Que a Tua palavra seja revelação para muitos que ainda não tiveram, e que seja para outros, Senhor, que já tem a revelação, o alimento que ela precisa, em o nome poderoso de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, fique ligadinho, não saia, não desligue o seu rádio, não desligue também o seu aparelho de celular aí. Ouça-nos, nós vamos ficar aqui durante 1 hora ministrando o amor de Deus, a palavra do Senhor. E eu quero, nesse dia, começar a falar a respeito de alguns paradigmas da vida cristã, né? E eu vou dar o título desta série de mensagens que eu vou estar trazendo durante aí 22 dias seguidos sobre os paradigmas da graça de Deus, os paradigmas do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Antes disso, eu sei que você tem me assistido já faz tempo. Eu quero convidar você para estar entrando no meu canal do YouTube, Claudemir Ribeiro, se inscrevendo, acionando o sino ali para você receber todas as notificações, pois diariamente nós colocamos aí mensagens de fé
e que é um pão diário para você se alimentar na sua casa, no seu dia. E eu quero convidar você para estar se inscrevendo e também compartilhando essa mensagem com seus amigos. Você pode fazer esse compartilhamento agora. Outra coisa, deixa seu joinha. Toda vez que você deixa seu joia, o YouTube, ele entende que essa mensagem é boa e ele vai levar para outras pessoas. Você pode também deixar o seu comentário, pois nós respondemos os comentários dos irmãos e dos amigos que colocam aí no nosso canal do YouTube, até no canal do Facebook, tá bom? E eu quero que você seja esse participante do mover de Deus, desse mover atual do Senhor para as nossas vidas. Amém? E eu quero começar falando a respeito da graça de Deus. O que é essa graça? A graça eu chamo de favor de Deus. Quando eu falar favor e quando eu falar graça, eu estou falando do mesmo assunto. E tem pessoas que perguntam, pastor, a graça é o mover atual de Deus para as nossas vidas, para os dias de hoje? Queridos, eu já tenho 17 anos de ministério e eu já presenciei muitos moveres de Deus nesses anos todos. Em todos eles, sempre se ouvia alguém profetizando ou pregando que Deus ele estava fazendo algo novo. O que sempre me deixou intrigado, pois eu tinha, sabe o quê? Eu tinha uma impressão de que Deus estava sempre mudando os seus planos. Hoje, na verdade, eu entendo que do ponto de vista daqueles irmãos, Deus estava realmente fazendo algo novo. Mas o que o Senhor estava fazendo, na verdade, era apenas trazendo revelação de algum aspecto do Evangelho para o coração das pessoas. Não existe, queridos, um mover novo. O mover, ele é o mesmo há 2000 anos. Não mudou absolutamente nada. Conhecer o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O Evangelho da graça, ele é o mover atual. É o mover atual desde que Jesus foi ascenso aos céus. Todas as outras verdades bíblicas são apenas acessórios dessa verdade central, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a cada um de nós, a mim, pastor Claudemir Ribeiro, que estou fazendo esse programa Mensagem de Fé, aos demais pastores que participam da programação aqui da Rádio Adorai FM, e aos demais pastores, companheiros de ministério que congregam conosco e que estão fazendo a obra do Senhor. Este ministério da reconciliação, o Senhor confiou a cada um de nós e às pessoas envolvidas nesta obra conosco. É isto que é o mover de Deus, o mover atual da graça de Deus. O Senhor nos dando esse ministério da reconciliação para reconciliar o homem novamente consigo. Hoje, queridos, Igreja do Senhor, hoje eu e você, nós vivemos debaixo do favor de Deus, nós vivemos debaixo da graça de Deus, esse favor que nós não merecíamos, mas o Senhor quis dar para nós, para cada um de nós. O favor, queridos, é sempre favor imerecido. Caso contrário, isso não é graça, isso é pagamento. Quando você merece algo, não é Deus dando porque você não merece, é pagamento. Então, olha só, Deus sempre tem favor imerecido para aquelas pessoas que não merecem. Esta é a presente verdade na qual eu e você, todos nós, servos e servas do Senhor, devemos estar firmados. Existe um grande problema. E qual é o problema, pastor Claudemir Ribeiro? O problema acontece quando nós somos distraídos por verdades que, apesar de serem verdades bíblicas,
não são verdades atual, não é a presente verdade. O apóstolo Pedro, ele diz que ele está sempre pronto para lembrar os irmãos da verdade atual, que nela sejam confirmados. Ele diz assim, no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmados na presente verdade. Então, queridos, o que é essa presente verdade a que o apóstolo Pedro ele está se referindo? Sabe, queridos, essa presente verdade é a verdade atual, ou seja, é a verdade referente à nova aliança, esta aliança que nós estamos a partir de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu quero começar falando ao coração da minha ovelha que está me ouvindo agora, de cada um de vocês, sobre essa presente verdade. Essa presente verdade, queridos, seria uma nova dispensação. Então, em cada dispensação, queridos, houve ali uma verdade atual para aquele tempo. Então, quando o homem foi colocado ali, ele foi criado e colocado no jardim do Éden, havia uma verdade atual para aquele momento. O Senhor havia ordenado. E qual foi a ordenança do Senhor ali para aquele momento? De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Está lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 16 e 17. Você pode conferir lá. Amado e amada do Senhor, suponha que a queda ela nunca tivesse acontecido. Nesse caso, nós estaríamos hoje pregando, advertindo a todos para que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é verdade? O que nós estaríamos fazendo, né? Os teólogos de hoje, os estudiosos da palavra do Senhor estariam fazendo estudos e seminários mostrando a seriedade de comer daquele fruto. Faríamos isso porque seria a verdade atual para o momento. No entanto, queridos, nós sabemos que Adão, ele caiu, e por causa da queda de Adão, veio a doença, veio a miséria, veio a destruição, o envelhecimento do homem veio com a queda, e também veio a morte. Todas estas coisas que eu acabei de falar, a doença, a miséria, a destruição, o envelhecimento, a morte, todas elas eram inimigas de Deus. Deus liberou a profecia lá em Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Queridos, nós sabemos que a mulher ela não tem semente, e sim o homem. E isso nos mostra, portanto, que o Messias, ele nasceria de uma virgem. Ele nasceria da virgem. E aí passou-se os séculos, e nós chegamos a Moisés com o povo de Israel diante do Monte Sinai. O povo diz a Moisés: tudo que o Senhor falou, nos ordenou, nós faremos. Falou isso lá em Êxodo capítulo 19, versículo 8. Sabe, queridos, eles nem tinham ouvido ainda os 10 mandamentos. Mas a partir desse momento, Deus disse assim para Moisés, que ninguém deveria se aproximar do monte, e até o animal que tocasse o monte seria morto. Deus mudou ali o tom do tratamento que ele tinha com o povo. O Senhor não estava longe do povo em todo aquele tempo que os conduziu para fora do Egito. Durante o dia, Deus ele era nuvem, e durante a noite ele era a coluna de fogo guiando ali a nação de Israel.
Em nenhum momento, amada ovelha do Senhor, o Senhor lhes tinha dito que não deveriam se aproximar dele. Agora, porque o povo disse assim, ó, tudo que o Senhor falou e nos ordenou, faremos. Agora aconteceu algo no Monte Sinai, diante da soberba do povo, diante da soberba de pensar que poderiam cumprir o mandamento. O Senhor, esse mandamento do Senhor na sua própria força, diante da sua justiça própria que eles demonstravam, Deus resolveu dar-lhes a lei com o objetivo de mostrar a sua condição pecaminosa. No momento em que a lei foi dada ali para aqueles homens, ela se torna a verdade atual para aquele povo. Era a verdade presente naqueles dias. A verdade presente para aqueles dias não é mais comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Já era essa verdade de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, já era uma verdade antiga. A verdade atual para aquele momento era a lei. E durante 1500 anos, aproximadamente, os profetas pregaram a respeito do problema de ignorar a lei e quebrá-la. Eles anunciavam toda a maldição que isso traria, porque essa era a verdade atual naquele tempo. Mas quando Cristo veio, mudou-se a dispensação e nós recebemos uma nova verdade atual. Lá em Hebreus, capítulos 8, versículos 7 ao 12, diz que a lei foi dada por meio de Moisés, mas 1500 anos depois, a graça e a verdade vieram por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, queridos, a presente verdade é a nova aliança. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma ou de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis, aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um do seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior deles. Pois para com as tuas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Aleluia! Glória a Deus! O próprio Deus, Ele diz aqui na sua palavra que a velha aliança, ela era uma aliança que tinha defeito. O próprio Deus que escreveu na tábua das leis com seu próprio dedo as leis, achou defeito num sistema perfeito. Por quê? Porque o seu povo era um povo imperfeito. Agora Deus faz uma nova aliança e Ele mesmo diz que cumprirá todas as cláusulas dessa aliança. E não há menção aqui nenhuma de condições impostas ao seu povo. Nenhuma condição, queridos. O Senhor não colocou absolutamente nada para que o seu povo cumprisse para estar debaixo dessa nova aliança. Ele diz que vai escrever as suas leis no nosso coração. Eu gostaria até de poder colocar
dentro do meu filho o desejo dele comer brócolis. Sabia disso? Eu poderia colocar dentro do meu filho o desejo dele comer feijão. Meu filho tem 19 anos e não come feijão. Mas não tenho esse poder. Deus, porém, Ele pode. E é exatamente isso que Ele fez. Ele colocou a lei dele dentro de cada um de nós. Hoje nós temos no nosso coração o desejo de fazermos a sua vontade. Nós temos no nosso coração o desejo de fazermos a vontade de Deus. A palavra diz que Ele será o seu Deus e eles serão o meu povo. Esta aqui, queridos, é uma afirmação poderosa. Por que poderosa, pastor Claudemir Ribeiro? Pois se estivermos doentes, o nosso Deus, Ele será o nosso Deus e teremos a cura. Você que está passando agora por esta onda de enfermidade, de Covid. A Covid está assolando a sua vida, a sua família, a sua casa. Tantas doenças, tantos problemas, tantos males. O Senhor, Ele é o seu Deus e você tem a cura. Se você estiver necessitado agora, passando por alguma privação financeira, passando por uma privação no que comer, sabe o que Deus é para você? Ele é o teu Deus e você vai ter a plena provisão para a sua vida. A palavra do Senhor diz que todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor. Sabe, queridos, o conhecimento de Deus hoje, ele é um conhecimento intuitivo dentro de nós. Podemos ter comunhão com Ele em nosso espírito. Não importa, queridos, se somos crianças ou se nós somos velhos. Se nós temos uma cultura ilibada ou se nós somos iletrados. Todos nós, cada um de nós, podemos conhecer a Deus em nosso espírito. Por fim, queridos, sabe o que Deus diz? Ele diz assim, olha, para com as tuas iniquidades usarei de misericórdia e dos teus pecados jamais me lembrarei. Esta aqui, queridos, é a cláusula que torna possível todas as outras cláusulas. Então, debaixo da lei, o Senhor disse que Ele visitaria a maldade do pai nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso aqui chama-se de maldição hereditária. Então, Deus ele visitava pela lei a maldade dos pais. O que o pai tinha feito de ruim, o filho, o neto, o bisneto, o tataraneto, eles eram amaldiçoados. Era a maldição hereditária. E nós podemos ver que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Deus tem uma amnésia santa, né? Na lembrança de Deus. Sabe, queridos? Enquanto Deus se lembra, sabe o que acontece quando Deus se lembra? Deus julga, mas não há mais lembrança de nenhum dos nossos pecados. Sabe o que isso significa, queridos? Não há mais condenação sobre nenhum de nós, e nem sobre os nossos filhos, nem sobre os nossos netos, nem sobre os nossos bisnetos. E qual é a minha parte, queridos? Qual é a minha parte, pastor Claudemir Ribeiro? Qual é a nossa parte hoje na nova aliança? Sabe, queridos, você não precisa fazer coisa alguma, apenas crer. Apenas crer. Olha a condição de nós recebermos Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quem amou o mundo? Foi eu ou foi Deus? Foi Deus, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que Ele fez? Ele deu. Ele entregou para nós. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o termo que nós damos para esse crer aqui, a única condição para você entrar, fazer parte dessa nova aliança é crer, é a fé. E a Bíblia fala que o justo, ele viverá pela fé. Então, pastor, por que muitos
não conseguem crer que a lei de Deus ela foi escrita em nosso coração? Porque não conseguem crer que Deus é o seu Deus no meio da necessidade? Porque pessoas, elas não conseguem crer. Porque que elas pensam que não podem conhecer o Senhor? Tudo isso, queridos, é porque não creem que o Senhor se esqueceu do seu pecado. Ela acha que Deus está lembrando, lá está com a listona bem grandona dos pecados delas. Infelizmente, 99% dos cristãos dos dias de hoje ainda vivem debaixo de condenação, acreditando que o seu pecado está sempre diante de Deus. Por causa disso, vivem sempre na expectativa do juízo e não na expectativa da bênção. É hora de mudarmos o nosso coração. É hora de nós mudarmos a nossa crença. Termos expectativa de que Deus está querendo abençoar cada um de nós. Nós não podemos, queridos, vivermos no passado, vivermos com base na velha aliança. Nós devemos viver voltados para a nova aliança da graça, a nova aliança do favor, a nova aliança do favor imerecido de Deus. Nós não merecemos, mas o Senhor quis fazer por nós. Aleluias. Queridos, você que está entrando agora, você que está me assistindo agora, eu peço para você, não desligue, porque nós temos mais ainda uma porção da palavra para entregar ao seu coração. Hoje nós estamos iniciando a falar a respeito dos paradigmas do favor de Deus. O que é os paradigmas? São coisas que nós podemos nos amparar, olhar para ela e traçar a nossa caminhada. Isso são os paradigmas da graça, do favor de Deus. Eu sou o pastor Claudemir Ribeiro. Eu estou fazendo aqui o programa Mensagem de Fé, trazendo ao seu coração verdades da palavra do Senhor. E a verdade atual da palavra do Senhor é esta que eu estou trazendo hoje ao seu coração. E eu quero convidar você que entrou agora, você que ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, eu quero convidar você para se inscrever neste canal. É o canal Claudemir Ribeiro. Entra lá agora, dá uma pausa aí no seu smartphone, pega ele agora, escreve aí Claudemir Ribeiro. Escreveu? Apareceu aí um monte de mensagem de fé, apareceu o meu rosto aí. Então você se inscreve e aproveita e aciona o sino. E você que está me assistindo pelo canal do YouTube ou pelo Facebook, deixa seu joinha aí, o seu like. Toda vez que você deixa um like, queridos, o aplicativo ele entende que a mensagem ela é boa e ele entrega para outras pessoas. Então faça isso. Se está sendo boa para você, vai ser boa para outras pessoas também. E aproveita e coloca aí o dedão aí nessa setinha assim, ó, no aviãozinho, compartilha com as pessoas que você gosta. Compartilha aí no seu feed de notícia, compartilha aí no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram. Pessoas precisam de ouvir essas verdades espirituais. Amém? Então vamos voltar para cá, queridos. Eu quero continuar falando a respeito dessas verdades atuais. Nós não podemos, queridos, voltar para algo antigo. Se nós recebemos Cristo, nós estamos vivendo debaixo do seu favor, debaixo da sua graça. O Velho Testamento, ele é chamado como Antigo Testamento. O que significa isso? Que a velha aliança, ela caducou. Ela envelheceu. Ela não é mais a presente verdade em nossas vidas. Sabe qual é o grande problema? O grande problema, queridos, é que muitos cristãos ignoram esse conceito tão simples e continuam usando os púlpitos para ameaçar as pessoas com algo que já não é a verdade atual para o povo de Deus. É muito triste quando nós vemos profetas se levantando como se fossem profetas do Antigo Testamento.
Alguns até, eles se dizem se levantar no mesmo espírito de João Batista, mas não sabem de que espírito são. É uma realidade que acontece nos nossos dias. E o que eles fazem? Eles pregam condenação, eles trazem juízo para o coração das pessoas. E o Senhor, Ele não está trazendo para os nossos dias juízo. Ele está trazendo, sabe o quê? O ano aceitável do Senhor. O dia do juízo do Senhor ainda não chegou. Nós estamos passando por um grande processo de pandemia. Nós estamos aí vivendo crises nos lares, crises nas famílias. Famílias aí, todos os dias quando nós abrimos o noticiário, estamos vendo famílias sendo dissipadas por conta do coronavírus. Ontem eu estava vendo que havia morrido há 5 dias atrás uma pessoa da família, um membro da família, e quando foi ontem, outro membro da família. Então essa doença, queridos, estão assolando as famílias. E as pessoas estão falando que é o juízo de Deus. E eu vou dizer para você, não, queridos, ainda não. Nós ainda estamos no ano aceitável do Senhor. No ano aceitável do Senhor. Você não sabe o que é o dia do juízo do Senhor. Quando chegar o dia do juízo, todos nós saberemos. Porque Deus não vai esconder de ninguém esse grande dia. E olha aqui para você, meu amigo e minha amiga, você que está me ouvindo. Creia na verdade atual. Nós estamos vivendo dias de dores que o Senhor Jesus, Ele falou em sua palavra. E eu vou estar trazendo aqui para os amados, na próxima série que eu vou trazer aqui, a respeito do reino e a volta de Jesus. Eu quero trazer uma sequência de palavras aqui. E eu tenho certeza que o Senhor vai trazer revelação ao seu coração. Nós ainda não chegamos nesse dia. Mas nós sabemos que famílias estão sendo afligidas. Nós não seremos mais os mesmos. Não seremos. Não seremos como nós éramos antes. Eu vou até trazer uma mensagem no meu canal sobre isso. Nada será como antes. Vai ser o tema dessa mensagem. Só me aguarde, você que está me assistindo por aqui, você pode entrar lá no meu canal do YouTube e se inscrever lá e você diariamente receber as mensagens que eu posto ali, tá bom? O pão diário. E eu tenho certeza, queridos, que esses profetas que estão trazendo juízo, dizendo que são João Batista, não sabem o que estão dizendo. Viu? Estão usando, assim diz o Senhor, sem o Senhor estar falando absolutamente nada. Nós temos que olhar os sinais dos tempos. Nós vemos, quando nós olhamos os sinais dos tempos, nós vemos que o verão se aproxima. E o grande verão está se aproximando. A figueira está dando fruto. Quando fala de figueira dando fruto, é Israel. Nós estamos vivendo a última semana de Daniel. Isso mesmo, nós estamos vivendo a última semana de Daniel. Mas olha só, ainda não é o fim. O fim está próximo. E a verdade última, pastor Claudemir Ribeiro, qual é a verdade última? A presente verdade, queridos, é também a verdade última. Não há outra verdade, pois já vivemos a revelação final de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. As últimas palavras de alguém, elas são muito importantes. Em Atos capítulo 20, estão registradas as últimas palavras de Paulo aos presbíteros da igreja em Éfeso. Ele diz que se levantariam muitos lobos que perverteriam ou distorceriam o ensino da palavra e depois ele os encomenda ao Senhor e à palavra da sua graça. E diz assim, lá em Atos capítulo 20, versículo 28 ao 32. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós
penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que estão santificados. Sabe, querido e querida ovelha, muitos dizem que creem na palavra de Deus, mas em qual palavra essas pessoas creem? Na palavra da lei ou na palavra da graça? Isso, queridos, faz toda a diferença. Isso é muito importante. Sabe por quê? Somente a palavra da graça, somente esta palavra. Só um minutinho aqui, queridos, que a bateria está acabando e eu esqueci de colocar para carregar aqui no nosso equipamento. Então, somente, queridos, essa palavra da graça, ela tem o poder de edificar a cada um de nós sermos, sabe, cheios, empoderados. Somente essa palavra, ela pode nos dar esse poder e também nos edificar e nos dar herança. Herança, queridos, é muito diferente de recompensa. A herança é algo que nós recebemos unicamente pela graça de Deus. Unicamente pela graça de nós termos recebido a Jesus e termos sido feitos filhos de Deus. Então, edificar significa levantar, significa construir. Essa graça poderosa do Senhor, ela pode edificar, pode nos edificar, nos construir. E a palavra da graça, ela faz isso, ela edifica a casa para Deus. E eu e você, nós somos casa de Deus. Essa presente verdade, que é a verdade atual, é a graça de Deus por nós. Quando ela é multiplicada, ela resulta em nossas vidas porção dobrada. Não precisamos nos contentar com o que temos provado. Há muito favor à nossa disposição. Basta, queridos, apenas nós andarmos na luz da palavra da graça do Senhor. Basta nós andarmos na luz da palavra do seu poder. É muito importante quando nós temos esta revelação poderosa sobre as nossas vidas. Eu gosto muito, queridos, de pregar a palavra do Senhor. Eu gosto muito de falar das verdades da palavra do Senhor às pessoas. E gosto também de que as pessoas, elas recebam a palavra do Senhor como uma verdade atual sobre a sua vida. E que saiba que o que nós estamos fazendo não é trazendo palavra de engano, não é trazendo palavra de mentira, não é trazendo palavra para convencer as pessoas a seguir algo que veio na nossa cabeça do nada. Na verdade, a base do Evangelho é Jesus. E eu estou aqui para divulgar Jesus, para falar de Jesus para você. Para falar dessa verdade central que nós vivemos nos dias de hoje. Que nós vivemos nos dias de agora, na presença do Senhor. Eu quero, queridos, fazer com você um pacto. Que pacto, pastor Claudemir Ribeiro? Um pacto de que nós nunca vamos nos desviar da verdade do Senhor, da palavra do Senhor. Nós nunca vamos dar ouvido à voz do diabo. Por quê? Porque o Senhor, Ele traz para nós uma palavra de vida eterna, uma palavra
que nos coloca no caminho, na direção certa. E eu quero, aproveitando que nós estamos neste momento glorioso, eu quero colocar uma canção gloriosa também para você estar ouvindo aí, que fala a respeito do carpinteiro de
transborda de alegria na presença do Senhor, como o meu coração também se transborda, como o meu coração está transbordando na presença do Senhor. Eu creio, queridos, que esse é o novo tempo, um tempo de Deus, um tempo do renovar do Senhor para cada um de nós. Minha querida ovelha, você que está me ouvindo, eu sou o pastor Claudemir Ribeiro. Eu trago aqui o programa Mensagem de Fé. Eu faço este programa na rádio Adorai FM 106.9 MHz aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Também pela rádio web Adorai FM 106.9, pelo meu canal do YouTube Claudemir Ribeiro. Eu até convido você que está me assistindo pelo canal ou pelo Facebook, entra lá no meu canal do YouTube. Eu estou fazendo uma campanha aí de filiação aí, de inscrições no YouTube. Preciso chegar a 1000 pessoas inscritas nesse canal. E agora que eu estou gravando, eu vi que tenho já 369 inscritos. Essa semana já foram aí 9 novos inscritos, para a honra e a glória do Senhor. Daqui a pouco nós chegamos aos 1000. E basta você que está me assistindo agora, ou me ouvindo pelas ondas da rádio 106.9, entrar lá no meu canal do YouTube, se inscrever agora, Claudemir Ribeiro, esse é o nome do canal, e aciona o sino para você receber notificações. Todos os dias, querido, eu estou colocando de segunda a sexta agora, tá? Sábado e domingo estou dando uma pausa. Eu coloco aí um pão diário, logo cedo, quando você acorda, logo de manhã, você vai ter o pão diário ali no canal. São mensagens curtas aí de 3 minutos, e você vai ser edificado por esta mensagem. E a parte da tarde, às 15 horas, 15 ou 16 horas, 15 horas horário local e 16 horário de Brasília, ou o inverso, né? 15 horas horário de Brasília e 16 horário local. Eu estou colocando também a programação que está indo ao ar aqui no meu canal do YouTube também. Então você pode me assistir pelo meu canal do YouTube e também estar ouvindo a programação pelas ondas da rádio Adorai, ou lá também no Facebook da rádio Adorai FM 106.9, ou pelo meu Facebook. Então você pode estar entrando. Nós temos várias ferramentas aí para você estar ouvindo esta programação. E a minha programação, queridos, é uma programação de palavra, de mensagem. Então você quer receber oração, você pode mandar também uma mensagem lá pelo meu canal do YouTube. Lá tem lá os comentários, você pode pedir oração ali, que eu vou estar te apresentando no final do programa com a oração da fé. Você pode colocar seus comentários que eu respondo, tá, irmãos? Quando você só coloca amém, eu dou um joinha. Mas se você fala alguma coisa, eu respondo também. Então é bom a gente interagir, tá bom? Esse canal está crescendo e o nome do Senhor está sendo glorificado através desta ferramenta que o Senhor tem nos dado. Você é meu convidado para ser participante desta obra. De repente você não sabe como fazer a obra de Deus. Você é um servo ou uma serva do Senhor. Você vai estar fazendo a obra do Senhor junto comigo. Quando você se inscreve nesse canal, quando você ouve as mensagens, você dá o seu joia. E quando você ouve e gosta, compartilha e faz os seus comentários. O YouTube, ele entende que essa mensagem ela é boa, ele vai entregar a outras pessoas, tá bom? Então, você vai estar fazendo a obra do Senhor junto comigo. Eu quero orar com você, esta oração da fé, a oração que cura, a oração que liberta, a oração que transforma, a oração que toca no coração de Deus. E nós vamos orar ao Senhor. Querido, eterno, maravilhoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e nós, mais uma vez eu entro na Tua presença, te agradecendo por esta mensagem poderosa, esta revelação poderosa que o Senhor tem nos dado, tem trazido aos nossos corações, sobre esta verdade última,
sobre esta verdade atual que nós temos vivido desde o dia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado por trazer esta revelação ao coração da tua igreja, ao coração dos teus filhos, ao coração das tuas filhas. Meu coração, Senhor, ele se deleita em ti, ele se deleita na tua presença, por saber que esta graça, este favor imerecido, ainda continua sendo a verdade atual para cada um de nós. Em saber que o Senhor não está irado conosco, mas que o Senhor ainda tem uma porção desse favor para ser derramado sobre as nossas vidas. Por isso, neste momento, eu entrego, ó Pai, a vida de cada um dos meus amados amigos, irmãos em Cristo e ovelhas que o Senhor tem me dado, através desse canal de comunicação, através desta rádio, através do YouTube, do Facebook, pessoas que têm parado para ouvir esta verdade atual sobre a sua vida. Meu Deus, eu não sei o dia que este irmão, esta irmã está me ouvindo, mas eu sei que eles estão me ouvindo agora, e eu peço ao Senhor que revele esta verdade sobre cada coração, revele esta verdade sobre cada vida, revele esta verdade, ó Pai, sobre cada um dos meus amados. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem muito a fazer sobre cada um ainda. Então faça, libera a porção de cura. Esta vida que está passando agora, Senhor, pelo leito da enfermidade, pelo leito da doença, Senhor, traga a cura agora, traga o milagre. Eu oro por milagre, eu oro por cura agora. Que seja restaurada agora todas as células cancerígenas. Meu Deus, essa pessoa que está sofrendo por desintegração nos seus ossos, que está sofrendo com osteoporose, meu Deus amado, que o Senhor possa reconstituir todo o ferro nos seus ossos. Oh Pai querido, esta pessoa que está sofrendo com dor nas cartilagens, está tendo dilaceração nas cartilagens, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a cura do Senhor, eu declaro o milagre do Senhor, a bênção do Senhor sobre esta vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro também por esse casamento que está destruído. Meu Deus, que haja restauração, meu Deus, nas emoções desses casamentos. Pai, eu oro também pelos relacionamentos, Senhor, de pai para com filho. Eu oro pelas finanças dos teus servos. Eu declaro a vida de Deus, o amor de Deus sobre cada coração, em o nome poderoso de Jesus. Tu és bom, Senhor, e a tua bondade ela se estende por gerações e gerações. Então continua operando sobre cada coração. Opera também, Senhor, sobre a vida dos pastores que fazem um programa aqui nesta rádio. Cada irmão que tem dedicado um tempo para trazer as verdades espirituais para cada vida. Abençoa também o nosso querido irmão Araújo, meu Deus, que traz aqui diariamente uma porção do seu tempo, investe uma porção do seu tempo para levar as verdades espirituais, estar no comando da mesa de som também, cuidando de cada detalhe desta rádio. Abençoa, Senhor, cada um dos amados líderes da minha igreja, os pastores, os líderes, os discipuladores, os anfitriões e os membros de células, que eles possam ser edificados pela palavra do seu poder. Que cada projeto que for lançado, Senhor, que tenha a mão do Senhor, que tenha o sim do Senhor e que tenha o operar do Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em todo tempo e todo momento, você possa dizer com toda a força da sua alma: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu tudo posso naquele que me fortalece. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e sempre. Você pode dizer amém? Deus abençoe em Cristo Jesus e até amanhã, se Deus quiser.